bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso programa. Hoje nós vamos conversar sobre algo que toca fundo a alma de muita gente, especialmente aqui na nossa comunidade LGBTQIAPN+. O tema de hoje é Quando Ser Forte Cansa. Meu nome é Mário Brito, eu sou analista corporal aqui na Educa Mentoria. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes. Você é tão forte, você superou tanto, você é um guerreiro. E assim, você é. Mas também sei que tem dias que essa força pesa. Tem dias que você gostaria de poder ser simplesmente não ser forte. Só existir, só respirar, sem ter que provar nada para ninguém, sem ter que sobreviver mais uma vez. Pois é. E é sobre isso que nós vamos conversar em nossa live de hoje. Sobre essa exaustão emocional de viver em modo de sobrevivência o tempo todo. Sobre a sobrecarga, a autocobrança e como tudo isso se manifesta no seu corpo. Mas também e principalmente sobre como criar espaços de descanso emocional legítimo. Descanso que você não precisa merecer. Descanso que é seu por direito. Ser forte não é obrigação. É uma escolha que você faz todos os dias. Escolhas precisam de descanso. Vou ser sincero com vocês. A comunidade LGBTQIAPN+, carrega uma carga específica. Desde cedo, muitos de nós aprendemos que o mundo não é necessariamente um lugar seguro. Aprendemos a ler ambientes, a nos adaptar, a nos proteger. Acabamos desenvolvendo uma hipervigilância que, de certa forma, acabou nos salvando, mas que também nos custou muito, mas muito caro mesmo. Quantas vezes você entrou em um ambiente e antes mesmo de você interagir com alguém, com as pessoas que estavam aqui naquele ambiente, você já estava mapeando? Tipo, aqui é seguro? Como eu me apresento? O que eu posso falar? O que eu preciso esconder? Isso é trabalho emocional constante. É um estado de alerta que nunca desliga completamente. A hipervigilância nos protegeu, mas também nos roubou o direito de simplesmente estar. E tem mais. Muitos de nós crescemos ouvindo que precisamos ser o dobro dos bons para que possamos sermos aceitos, que precisamos nos destacar, provar nosso valor, compensar de alguma forma aquilo que o mundo diz ser diferente. E isso acaba criando uma autocobrança brutal em nós, um padrão de perfeccionismo que nunca se satisfaz. Você já parou para pensar em quantas vezes você se cobra de uma forma que nunca cobraria de outra pessoa? Quantas vezes você se pune por erros que, se fosse de um amigo, você perdoaria instantaneamente? Isso não é coincidência. Isso é custo emocional
de viver em um mundo que nem sempre te acolhe. Deixa eu te contar uma história. Não é uma história de superação ainda. Essa história que eu vou contar é uma história de dor, de exaustão real. Conheci alguém, vamos chamar de Alex, que construiu uma vida inteira baseada em ser o forte. Alex era aquela pessoa que todo mundo ligava quando estava em crise. O amigo que sempre tinha uma solução. Alex era o colega de trabalho que nunca falhava. Ele também era o parceiro que sempre segurava as pontas. Alex, ele cresceu em uma família onde ser gay não era aceito. Então, ele aprendeu muito cedo. Se eu for perfeito, se eu não der trabalho, se eu for indispensável, talvez eles me amem mesmo assim. E com isso, ele levou essa lógica para a vida toda. Trabalho, relacionamentos, amizades, sempre dando. Alex sempre aguentando, Alex sempre forte. Às vezes, a maior mentira que contamos é estou bem. E a maior verdade que acabamos escondendo é estou cansado. Até que um dia, o corpo do Alex disse, chega. Ele acordou e não conseguiu sair da cama. Não era depressão, embora pudesse parecer. Era exaustão profunda. O corpo tinha assumido o controle. Dores crônicas, que os médicos não conseguiam explicar o que era, insônia, ansiedade que vinha em ondas, o corpo estava gritando o que a alma não tinha permissão para falar. Eu preciso parar. Alex, ele tinha somatizado anos de sobrevivência, anos de segurar o que não podia ser dito, anos de ser forte para todo mundo, exceto para si mesmo. E é aqui que a análise corporal se torna uma ferramenta poderosa. Quando falamos de somatização, não estamos falando de coisa da cabeça. Estamos falando de como as emoções não processam as tensões não aliviadas e elas acabam se instalando no corpo como padrões de sobrevivência e se tornam padrões musculares, posturais e respiratórios. O corpo não mente, ele guarda o que a mente tenta esconder. Na abordagem da análise corporal, aprendemos a ler essas marcas. Uma pessoa que vive em estado de alerta constante, por exemplo, frequentemente essa pessoa apresenta tensões na região do pescoço, na região dos ombros também, como se ela estivesse sempre carregando o mundo nas costas. Alguém que aprendeu a se proteger emocionalmente pode também desenvolver uma rigidez no diafragma e isso acaba dificultando a respiração plena. E aqui está algo importante. Essas marcas, elas não são defeitos, são adaptações, são estratégias de sobrevivência que funcionaram. O problema é que quando continuamos usando essas estratégias de sobrevivência, as mesmas quando não são mais necessárias,
em nossas vidas, quando o perigo já passou, mas o corpo, ele continua em alerta. Quando a situação mudou, mas o padrão acabou permanecendo. Suas defesas não são inimigas, elas te protegeram. O seu desafio, nosso desafio, é saber quando deixá-las descansar. Na comunidade LGBTQIAPN+, isso é especialmente relevante. Muitos de nós desenvolvemos armaduras para sobreviver à rejeição, para sobreviver às discriminações, a ambientes hostis. E essas armaduras, elas foram necessárias. Só que viver permanentemente blindado é muito exaustivo para todos nós. E o corpo acaba pagando um preço bem alto. Quero agora, nesse momento, propor um primeiro exercício. Agora, é simples, mas é um exercício poderoso. Vamos aí fazer juntos aí? Vamos fazer juntos esse exercício. Se preparem aí. Ó, faça o seguinte. Feche os olhos por um momento ou mantenha o olhar suave, focado em um ponto à sua frente. Vou te fazer algumas perguntas. Não precisa responder agora. Você só precisa sentir. Onde está a tensão agora no seu corpo? Talvez nos ombros, no maxilar, no seu estômago, na testa. Agora me diga, essa tensão, ela é sua? Ou ela pertence a algo que você está carregando por outra pessoa? Uma preocupação que não é sua, uma responsabilidade que você assumiu sem ninguém te pedir, uma expectativa que não é sua, mas que você internalizou. Agora, com calma, quero que você imagine que essa tensão tem uma cor. Pode ser qualquer cor. Imagine que aos poucos essa cor vai se dissipando, vai saindo do seu corpo, como se você estivesse removendo uma mochila pesada das suas costas. Você não precisa carregar o que não é seu. E muitas vezes, o que pesa não é seu. Quando estiver pronto, abra os seus olhos. Esse exercício você pode fazer a qualquer momento do dia. Ele é uma forma de escanear o corpo, identificar tensões e, conscientemente, escolher soltar o que não pertence a você. Agora, deixa eu voltar à história do Alex, porque ela não terminou na exaustão. Depois daquele colapso, Alex teve que fazer uma escolha difícil. Continuar se sacrificando ou aprender a viver de outra forma. Ele escolheu, que bom a segunda opção, mas não foi fácil, nunca é. Alex começou a terapia, Alex começou na terapia a entender que ser forte o tempo todo não era virtude, era uma prisão que ele mesmo tinha construído. Alex aprendeu a dizer não, primeiro em situações pequenas e depois dizer não em situações maiores. Ele aprendeu a pedir ajuda, algo que para ele era mais difícil
do que qualquer outra coisa. Pedir ajuda não é fraqueza, é a coragem de reconhecer que você é humano e humanos precisam de humanos. E aqui está o mais bonito. Alex descobriu que as pessoas que realmente importavam não foram embora quando ele parou de ser o forte de todo mundo. Pelo contrário, os relacionamentos dele se tornaram mais autênticos, mais profundos. Sabe por quê? Porque quando você para de performar força, você permite que as pessoas te conheçam de verdade. Hoje, o Alex ainda tem dias difíceis, como todos nós. Ainda tem momentos em que a autocobrança aparece, mas ele sabe reconhecer os sinais. Agora, ele sabe quando precisa parar. Ele aprendeu e sabe que descansar não é preguiça, é manutenção da vida. E principalmente, sabe que ele não precisa ser forte para ser amado. Ele já é amado por quem ele é, não pelo que ele aguenta. Você não precisa ser forte para ter valor. Seu valor não está no que você suporta, está em quem você é. E preciso falar sobre algo específico aqui da nossa comunidade LGBTQIAPN+. Muitos de nós sentimos que descansar é um privilégio que não podemos nos dar. Afinal, temos que continuar lutando. Ainda há tanto pela frente, geralmente pensamos, né? Pensamos, não podemos dar brecha. Eu entendo. A luta, de fato, é real. Os desafios são reais. Mas aqui está a verdade. Você não é útil para nenhuma causa se você está exausto. Você não consegue construir comunidade, não consegue criar arte, não consegue fazer política, não consegue amar profundamente se você está funcionando no piloto automático da sobrevivência. Descansar não é abandonar a luta. É se preparar para lutar por mais tempo e com mais presença. E tem mais. Muitos de nós carregamos a culpa de quem deveria estar agradecido por estar vivo, por ter sobrevivido, por ter conseguido chegar até aqui. Queridos, queridas, essa gratidão se transforma em uma cobrança interna. Tipo, eu não posso desperdiçar isso. Eu tenho que aproveitar. Eu tenho que ser feliz o tempo todo. Mas aqui está algo que preciso que você ouça. Você tem direito a dias ruins. Você tem direito a estar exausto. Você tem direito a não estar bem. Isso não te torna ingrato. Isso te torna humano. E ser humano na comunidade LGBTQIAPN+, já é por si só um ato de coragem. Vamos agora fazer um segundo exercício. Esse é sobre criar um espaço interno de descanso. Um lugar que é só seu, onde ninguém mais tem acesso. Onde você não precisa ser forte. Vou te pedir para fechar os olhos novamente, ou manter o olhar suave, e vou te guiar, atentos, atentas.
Imagine que existe um lugar dentro de você. Pode ser um jardim, uma praia, uma floresta, um quarto aconchegante, um lugar que é inteiramente seu. Ninguém mais conhece. Ninguém mais pode entrar sem sua permissão. Nesse lugar, você não precisa ser nada para ninguém. Não precisa ser forte. Não precisa ser produtivo. Não precisa ser útil. Você só precisa ser nesse lugar. Agora, quero que você imagine uma versão sua nesse lugar. Uma versão que está em paz, que está descansada, que não está carregando o peso do mundo. Como seria essa versão de você? Como ela estaria sentada? Como ela estaria respirando? Você merece um lugar onde não precisa ser nada, só você mesmo. Esse lugar, ele existe. Ele está dentro de você. E você pode visitá-lo sempre que precisar. Não precisa merecer. Não precisa ter terminado todas as tarefas. Não precisa ter resolvido todos os problemas. Esse lugar é seu por direito. Quando estiver pronto, traga essa sensação de paz com você. Abra os olhos e lembre-se, esse porto seguro está sempre disponível. Queridos, queridas, antes de encerrarmos, quero deixar algumas coisas aqui muito claras. Primeiro, ser forte é uma escolha, não uma obrigação. E toda escolha, ela precisa de descanso. Você não é menos digno por precisar parar. Você não é menos valioso por estar exausto. Segundo, o seu corpo, ele guarda memórias. Ele carrega o peso de anos de sobrevivência. A análise corporal pode ser uma ferramenta muito poderosa para que você possa entender essas marcas e, aos poucos, criar novas possibilidades. Se você sente que carrega tensões, se você sente que não consegue explicar essas tensões, considere explorar essa abordagem, considerem explorar essa possibilidade de fazer uma análise corporal. O descanso emocional legítimo, ele não é um prêmio por bom comportamento. Na verdade, ele é um direito humano e você tem esse direito. Terceiro, você não está sozinho. A exaustão que você sente é real, é válida e pode ser transformada, não com força de vontade, mas com consciência, com acolhimento, com práticas que honram a sua humanidade. Se o que conversamos hoje tocou você de alguma forma, deixa aqui nos comentários, escreve aí nos comentários. Eu preciso descansar. Vou ler cada um dos comentários e se você quer aprofundar esse trabalho, conhecer mais sobre análise corporal, sobre gestão emocional, sobre como criar uma vida que não exige que você seja forte o tempo todo, entre em contato aí conosco, entre em contato aí com a Educa Mentoria. Porque aqui na Educa Mentoria nós existimos para isso, para criar espaços onde você pode ser inteiro, não perfeito,
não forte, só inteiro. Queridos, queridas, na descrição aí também tem os nossos contatos. Aproveitem, enviem as suas dúvidas, temas que vocês desejam que a gente trate aqui. E para saber mais sobre análise corporal e terapia breve, envie um WhatsApp. Envie um WhatsApp aí para a gente. Aproveite e deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse assunto para a nossa querida comunidade. A Educa Mentoria, ela existe para que você se ame mais, para que você valorize-se mais e conquiste o que você desejar na sua vida. Vocês são incríveis, não por serem fortes, mas por serem vocês. Até a próxima quarta-feira. Um grande abraço.